problemas diretos e inversos em recursos hídricos, falar de aplicações de interesse. Interesse para pesquisa, tá? Que eu percebo assim que são possibilidades, campos abertos aí em termos de desenvolvimento e que podem inspirar aí a pesquisa aí dos nossos alunos e de outros programas também que estejam assistindo. Então, eu vou apresentar para vocês a plataforma GRIP, foi desenvolvida por mim e pelo professor Silva Neto, para resolução de problemas inversos, falar sobre problemas de hidrodinâmica, determinação de trajetórias e também de hidrologia, né? Então, percorrer esses temas aí como sendo do nosso interesse. Então, aproveitando o gancho aí também da apresentação da palestra do professor Wagner, ele falou aí sobre problemas inversos também, né? Então, na solução de um problema inverso, nós temos esse conhecimento de variáveis de entrada, conhecemos o modelo, né, alguma representação desse fenômeno de interesse, desse nosso assunto, e com esse conhecimento nós procuramos prever quais efeitos nós teremos e calcular os resultados experimentais, então, que são desconhecidos, nós vamos procurar utilizar o modelo matemático para conhecer, né? Então, muitos problemas são colocados dessa forma. Agora, na solução do problema inverso, nós temos o conhecimento dos efeitos, conhecemos resultados experimentais, então temos medições, algumas coisas são conhecidas, mas nós não temos o conhecimento, algumas vezes, do próprio modelo matemático, qual seria o modelo mais adequado, o que poderia ser representado, né? O que poderia resultar naqueles efeitos. Então, você pode estar com essa preocupação, e algumas vezes você está investigando os dados de entrada, eles que são desconhecidos, né? Então, essa seria uma apresentação de um problema inverso. A solução vai buscar a causa e não aqueles efeitos, né? Então, para esse desenvolvimento, nós tivemos a criação de uma plataforma computacional chamada General Inverse Problem Platform. Ela foi criada dentro da plataforma R, né? Então, ela tem uma possibilidade de você definir quais são os seus dados experimentais, tá? Qual é o seu problema direto que você pretende resolver, colocar opções da solução, né, do solver que você vai escolher, pode ser diferentes métodos para solucionar o problema inverso. Então, você coloca isso como dado de entrada, e na plataforma GRIP você vai poder fazer cálculos diferentes e obter saídas diferentes. Eu posso ter dados sintéticos sendo gerados, que são usados na pesquisa, né? Eu posso estar interessado em buscar a matriz de sensibilidade, eu posso estar interessado em buscar a função custo, né? Ou resolver mesmo o problema inverso. Então, a plataforma GRIP tem essa possibilidade de oferecer a solução. Aqui eu tenho um slide mostrando essa plataforma GRIP, né? Ela está aqui, ó, destacada, ela está dentro do repositório CRAN, né? Que é o repositório dos pacotes disponíveis para serem baixados para o R. Esse aqui é uma visão do RStudio, né? Então, nós temos aqui toda a programação que a gente pode colocar, os parâmetros que eu estou interessado em buscar, toda a configuração do meu problema direto e inverso, né? E fazer a solução do problema usando essa forma de diálogo com o usuário, né? Então, utilizar os recursos aí do R e da sua linguagem. Então, o que eu coloco são os parâmetros que eu estou interessado em descobrir e vou completando todas essas informações da plataforma R. O objetivo é que isso seja mais fácil para o usuário, né, ao invés de ter que fazer toda uma programação do problema direto, do problema inverso, ele ser capaz de rodar
o problema direto e obter essa solução de uma forma mais organizada, que permita resolver vários problemas inversos e tudo com esse recurso, né? Bom, tendo falado então da plataforma GRIP, nosso uso da plataforma GRIP nesses problemas que vão nos interessar. Então, seguindo agora para a apresentação sobre problemas de hidrodinâmica. O Moid Water tem sido usado por vários pesquisadores, foi apresentado aí nas palestras anteriores, na sessão técnica, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de representar a hidrodinâmica, né? Nós temos efeitos da atmosfera com vento, né? e outros efeitos, como a própria precipitação, cobertura de nuvens, e o efeito aí das marés, e todo o efeito da batimetria dos dados da interface do corpo hídrico, né? do oceano ou do rio, com o leito, né? Então, eu tenho aqui interações também. Então, ela permite colocar essas informações. Para isso, eu preciso fazer uma decisão, né? Se eu vou usar uma formulação 2D ou vou usar uma formulação 3D. Então, eu posso usar uma descrição com camadas diferentes. Então, eu posso ter camadas na vertical, e aí eu informo como são construídas essas camadas, inclusive com a possibilidade de ter diferentes formas de descrever essas camadas, né? São essas camadas sigmas e camadas cartesianas. Eu tenho acesso a bancos de dados, então, bancos de dados com informações atmosféricas. Esse aqui é o GFS, né? Fornecido aí pela agência americana aí de informações ambientais. Então, a gente pode baixar os dados sobre questões atmosféricas numa grade adequada. Obtenho dados oceânicos, né? Dados físico-químicos lá na plataforma Copérnicos. Então, ela oferece dados sobre temperatura, salinidade e muitos dados aí nessa plataforma. Dados de batimetria para obter as profundidades do oceano em vários locais. Uma das fontes possíveis é essa da GEBICO, né? Que é um projeto inglês que oferece dados para o mundo inteiro. Então, é só escolher a região. Então, eu posso obter lá a minha descrição das profundidades. E na hora da calibração, de obtenção aí de uma comparação dos resultados do modelo, eu posso utilizar essa plataforma aqui, Argo. Ela oferece temperatura e salinidade em perfis de aproximadamente 3.200 boias que ficam flutuando livremente aí no oceano e obtendo dados, disponibilizando isso online para a gente. Então, nós utilizamos modelos encaixados. O professor Ramiro, até na primeira palestra dele, ele apresentou esses modelos encaixados, né? Nós fizemos um estudo, por exemplo, aqui, vendo um modelo na América do Sul, né? E aí, dando um zoom, observando aqui, fazendo uma grade numa região de interesse, nós temos essa grade representada aqui na costa brasileira, né? Aí eu encaixo novamente, e dou um zoom numa região específica que eu tenho interesse aqui e vou obter o modelo aí num domínio com um espaçamento entre as células menor, até obter um detalhamento que esteja dentro do meu interesse em termos de pesquisa, né? Então, o MOID permite que a gente faça esses modelos encaixados, indo de uma resolução mais grosseira até uma resolução muito fina. Aí, no caso aqui, a gente estava fazendo um programa com umas células de 800 metros, né? Quando nas primeiras a gente estava usando 12 quilômetros, né? Então, a gente vai refinando a malha para obter dados ali na região. E aqui a possibilidade de validação utilizando a temperatura da superfície, medidas de satélite
da temperatura na superfície, né, e as medidas previstas com o MOID, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de comparar, aqui estatisticamente, sendo visualizado aqui, ó, a, a, o encaixe desse modelo, né, para todos esses pontos, e a gente observar se o modelo está adequado, né, se ele está apresentando bons resultados. Nesse slide aqui nós temos, no caso, uma apresentação da validação da temperatura e da salinidade, usando dados daquelas boias Argos que eu tinha mencionado, né? Elas ficam livremente flutuando, então, muitas vezes elas estão presentes na costa e no site dessa Argo a gente consegue obter dados de temperatura e salinidade em várias profundidades. Depois aquela boia sai da região e vão substituindo outras, elas ficam flutuando algumas horas, eu tenho uma presença maior dessas boias dentro do território, né? Aqui, um estudo que nós fizemos sobre transporte de poluentes, interessados em um blowout, um possível blowout na região da Bacia de Campos. Então, foi experimentado aqui um trabalho em 3 diferentes profundidades, e isso aqui era uma simulação hipotética, né? Mas dentro da região onde eu tenho a presença dos poços de petróleo aí na região de exploração aí da Bacia de Campos, né? Então, esse trabalho comparando o espalhamento das partículas, das gotículas de óleo, né, num poço de petróleo, foi utilizado aqui, foi publicado nessa Science of the Total Environment, um trabalho aí em 2017. Então, é interesse nosso desenvolver novos trabalhos em cima desse mesmo cenário, em cima dessas mesmas aplicações aí sobre dispersão de óleo. E, além do estudo de hidrodinâmica, um outro tópico assim, de interesse nosso, motivação aí para até apresentações aqui dentro do próprio evento, né, esse trabalho de determinação de trajetórias. Então, nós tivemos um trabalho aqui inspirado aí num acidente que ocorreu no Porto de Santos, em 2017, com 46 containers. Esses containers aqui, ó, com um acidente mesmo, eles caíram ao mar. 46 containers caíram, e isso estava na região lá do Porto de Santos. E os objetos que estavam dentro desses containers se espalharam, né? Tendo muitos objetos aí encontrados posteriormente. Aqui eu tenho um numa praia que é originário aí desse acidente, né? Então, uma organização não governamental fazia esse monitoramento, foi registrando o aparecimento aqui na região desses objetos, né? E esse aqui é o local do acidente, o Porto de Santos, uma distância bem grande. Então, ele foi monitorando e observando o aparecimento aí de mochila, vários objetos aí, material hospitalar, né, que estava contido aí. Então, nós fizemos um resultado com backtracking, que é uma técnica em que você coloca o ponto de origem, uma indagação, então você coloca o ponto onde o objeto foi encontrado, nós colocamos um aqui, e nós invertemos a direção das correntes, né? E aí, com essa inversão, o software procura descobrir de onde que esse objeto teria vindo. Então, no caso aqui, com a inversão das correntes, a gente observa a vinda coerente lá com o local do acidente, né, no Porto de Santos, né, na data em que isso ocorreu. E o backtracking não é sempre que funciona, e aí vem o nosso tema de interesse, nosso assunto, né? Nós temos aqui uma simulação em diferentes pontos onde esses objetos foram encontrados, e em que o backtracking funciona bem em alguns casos, né? Então, eu coloco lá a minha busca, a inversão de corrente, e aí a gente consegue observar qual seria a trajetória que esse objeto teria percorrido, né? Mas, em alguns casos, ele fica retido, né? Então, o backtracking não funciona bem nesses 2 casos aqui. Então, nós estamos pesquisando o uso
plataforma GRIP, né, para determinação de trajetórias, usando uma outra abordagem, que é uma abordagem de problemas inversos, e não a abordagem de inversão de corrente, que é o backtracking. E, além disso, eu vou apresentar agora, finalmente, o tópico aí de interesse de hidrologia, né? O Wagner apresentou aqui um trabalho muito interessante aí, usando Moid-Land. Algumas coisas eu vou reforçar o que ele já apresentou, né? Mas nós temos aí o ciclo hidrológico, então temos precipitação e todos os fenômenos aí que são, vamos dizer, que interferem nesse processo aí, né? Em que a água infiltra no solo, ela percola no solo, ela também corre superficialmente no runoff. Então, todos esses fenômenos podem estar representados aí no Moid-Land, né? Então, nós fizemos um trabalho aqui, apresentando um trabalho aqui na bacia do Rio Macaé. Então, nós temos aqui a rede de drenagem da bacia de interesse, né? Então, tudo construído aqui no próprio Moid-Land. Eu tenho o fenômeno de interesse, que, no caso, a precipitação. Então, a precipitação foi modelada aqui com uma interpolação de estações meteorológicas. Normalmente, essas estações são poucas, eu não tenho nunca uma descrição, dados assim em abundância, que permitam a gente fazer essa interpolação, né? Então, esse é um tema de interesse, a modelagem com WRF, né, que é um sistema que permite modelar efeitos passados, eventos passados, e você ir refinando a malha, né, da mesma forma que a gente faz a modelagem do escoamento superficial e tudo. Ele vai fazer uma modelagem voltado para a previsão da precipitação, né? Então, é também possível de você fazer a previsão dos próximos dias, por exemplo, e antever a ocorrência aí de uma precipitação, de um evento extremo, aí, como foi apresentado anteriormente. Então, nós temos interesse em modelar com o WRF e realizar estudos de sensibilidade e obter uma melhor representação aí do fenômeno também de precipitação. E, voltando aqui ao interesse hidrológico, né, o coeficiente de Manning, tem um trabalho aqui de 1959, em que o Shaw ele apresenta valores diferentes para o coeficiente de Manning para vários usos do solo, para presença de florestas, para diferentes características do próprio rio, né? Aqui, por exemplo, um pasto, né? Aqui áreas cultivadas. Então, eu tenho valores esperados aí, mínimo, normal e máximo, e isso pode ser especificado dentro do nosso modelo, né? Então, aqui eu tenho uma descrição do uso do solo e do coeficiente de Manning para a bacia do Rio Macaé, né? E com a precipitação, a descrição lá da região toda, né, em termos topográficos e tudo, e uma boa descrição aí do coeficiente de Manning, eu posso ter uma previsão, né, uma representação aí de como essa vazão no estuário funciona, né, previsto aí dia a dia, hora a hora, né, e aí obter esses dados de vazão lá no estuário ou em qualquer ponto de interesse que tenha sido colocado como um ponto de monitoramento, né, ou até do próprio runoff. Eu aqui estou medindo no canal mesmo, onde tem o rio, né? Então, um assunto de interesse, como o Wagner também apresentou, né? Nós temos aí a possibilidade de obter velocidade e nível numa determinada seção transversal, e é interesse pesquisar o uso da plataforma GRIP para calibrar esses valores do coeficiente de Manning, né? Então, possibilitando aí de alguma forma automática fazer essa calibração do sistema e solucionar melhor esse problema, né? Então,
Com isso, eu encerro aqui minha apresentação dos nossos problemas assim de maior interesse, né? O uso aí dessa plataforma GRIP, que nós temos bastante interesse no desenvolvimento e aplicação aí pelos nossos alunos. Muito bem, nós já temos uma pergunta, professor Vicente. Ô, Jader, parabéns. Eu acho que você fecha aí com chave de ouro aí o conjunto de apresentações de hoje, da semana, tá? Porque você traz uma série de trabalhos aí aplicados, né? E desenvolvidos e em várias áreas, né? Eu achei legal isso aí. E que nos mostra aí o potencial da ferramenta do MOID, né? E a minha pergunta, ela é muito assim, talvez direcionada até para os nossos doutorandos aqui do Ambihidro, né? Que você pudesse aí, principalmente aqueles que optaram em trabalhar com a parte de modelagem, quais que seriam, na sua opinião, os maiores, o maior potencial, né, de trabalhos aí a serem desenvolvidos aqui na região, aqui na bacia do Rio Paraíba do Sul, aqui na região do Baixo, na região serrana. Você vê aí algumas linhas de trabalho que poderiam ser exploradas, né, que ainda demandam de maior exploração aí de trabalhos aplicados de modelagem? Então essa é a minha pergunta e parabéns mais uma vez. Obrigado, Vicente. Olha só, nós temos um campo muito grande aí de pesquisa, como eu estava colocando, no uso aí dessa própria plataforma GRIP, né? Ela associada a outros programas, né? A outros softwares. Então, por exemplo, eu vou falar o nome até de alguns alunos aí que estão desenvolvendo pesquisas, estão começando a desenvolver, que é o caso aí do Alisson, né? Ele pode estar desenvolvendo toda uma simulação e todo um trabalho interessado aí no transporte, na modelagem oceânica, né, voltada aí para possíveis blowouts ou vazamentos ou acidentes com óleo na bacia de Campos, e usando essa plataforma GRIP, por exemplo, para calibração, que é muito importante essa comparação. Como o Alexandre mesmo tinha falado na palestra dele, né? Sem dados experimentais, né? Você não tem confiança no seu modelo, você está prevendo e gerando um resultado que não tem um significado maior, às vezes. Então, essa possibilidade de fazer a calibração, de você fazer a validação e comparar com os resultados simulados com as medições é muito importante. Outros casos aí, nós temos a aplicação do MOID-LAND, né, como eu tinha falado, em que pode usar também essa plataforma GRIP aí para essa calibração do coeficiente de Manning, a chuva, né, como o Alex está trabalhando, né, então ele está trabalhando com a equação para chuvas intensas, mas usando dados de estações meteorológicas, mas existem outros dados, por exemplo, até modelados, que podem ser interessantes. Estão todos muito no início, né, gente? Então, estamos no primeiro ano, né, do doutorado, e eu entendo que muitas coisas virão na própria disciplina, no estudo, mas outras coisas certamente virão da iniciativa e do aprofundamento que cada aluno vai fazer, né? E trazendo essas novidades aí para o desenvolvimento aí de todos. Jade, uma perguntinha rapidinho. Essa plataforma GRIP, ela é acessível só para vocês que estão desenvolvendo? A gente consegue olhar, mexer nela? Como é que é essa Então, plataforma? se você... ótima pergunta, Alex, porque às vezes a gente fala assim, né? Como eu falei, está no repositório do R, então basta você, por exemplo, colocar o RStudio lá, ou qualquer outro sistema de interação com o usuário lá que você use, do R, e aí você procura GRIP, né, daquela forma ali que está escrita, né, com 2 P's,
e você obtém lá o programa. E aí tem um manualzinho, tem exemplo apresentando rapidamente como utilizar. Tá? Eu vou baixar aqui, porque eu baixei o RStudio essa semana. Ah, legal. Vou baixar aqui. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só uma perguntinha para o Jader, rapidinho. Sim. E, Jader, você já pensou em criar uma interface para a plataforma GRIP, deixando ela independente do repositório do R? Olha, Simone, eu vejo assim, essa plataforma, ela começou de uma forma muito despretensiosa. Eu fiz uma reunião lá com o Silva Neto, mostrando o que eu estava fazendo, e às vezes o uso era pessoal, né? Mas aí a gente viu essa possibilidade de colocar e disponibilizar livremente para usuários. Então, se tem que seguir umas certas regrinhas lá do repositório, mas fizemos essa evolução. Eu vejo que a possibilidade da gente implementar, por exemplo, em Python, implementar em outras linguagens, e o próprio R, ele tem um sistema que é de visualização, tipo uma interface gráfica mesmo, né? E eu acho que isso é muito bacana e pode estar aberto aí para os alunos desenvolverem isso. Isso, que isso facilita a interação com o usuário, né? Às vezes ele não conhece muito bem ainda a dinâmica da linguagem do R e tal, mas não impede que ele use a ferramenta, Sim. Né? Para a finalidade realmente dela, né? Tem que entender primeiro o uso básico daquilo e depois pode criar uns botões, automatizar algumas coisas, né? Isso seria bem legal. É isso. Obrigado aí pela sugestão. Vicente.